Estou muito feliz que você veio para estudarmos juntos a lição de número 4 desta série de lições sobre a igreja entre os gentios, Atos dos Apóstolos. A lição de número 4 é intitulada O Espírito que nos guia para além das fronteiras. E este é o vídeo da aula tradicional do canal do professora Manuela Barros. E isto significa que a didática que nós usamos é baseada neste roteiro que você está vendo aqui na tela. 3 tópicos, 3 subtópicos com uma apresentação um pouco diferenciada, não é, do que tradicionalmente as pessoas leem o roteiro, leem a lição, não é, o texto da nossa lição e comentam a partir daí. Nós também providenciamos um vídeo cuja apresentação é dessa maneira, chama-se a aula comentada, assim que você fique bem à vontade de observar ambas, não é, as maneiras. Alguns se sentem mais à vontade de uma. Agora, essa tradicional é tradicional para mim, por quê? Porque há quase 30 anos é a maneira que eu ensino a escola dominical. Assim que me sinto em casa com este roteiro e estou muito feliz que você veio aqui estudar este tema, não é, essa lição conosco, e vamos já à nossa aula, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Veja aí, eu dividi em 3 tópicos: a direção do Espírito na jornada, a direção do Espírito na verdade e a direção do Espírito no sofrimento. E este roteiro, eu, desta maneira aqui, disponibilizei para você aqui na descrição deste vídeo. Tem um link, você pode baixar, imprimir e usar à vontade como queira. Então, nós dividimos este estudo de hoje em 3 tópicos. Cada um dos tópicos está sim baseado nos mesmos tópicos, portanto, 1 para o 1, 2 para o 2 e 3 para o 3, que é a lição que o comentarista nos propõe aqui. No entanto, eu não usei os mesmos títulos. Por quê? Porque dentro do ensino, do estudo daquele tópico, eu entendi, não é, alguns pontos especiais aonde didaticamente eu gostaria de tomar mais a minha atenção, e é a partir desta maneira que eu monto um esboço, um roteiro como esse. Então, o nosso primeiro tópico de ensino é a direção do Espírito na jornada. E por jornada eu quero nos levar à jornada que a nossa lição está falando, no caso da jornada missionária de Paulo, não é? No entanto, este tema, esta atuação, ela é aplicável para a nossa jornada, seja no ministério, seja numa vocação, seja no trabalho, mas inclusive a nossa jornada como crente, a caminhada cristã que cada um de nós vive. Então, os 3 subtópicos deste primeiro tópico aí, veja bem aí na tela: quando o Espírito impede; segundo lugar, quando o Espírito confirma; e terceiro lugar, quando o Espírito opera. Portanto, a direção do Espírito, nós vamos ver na prática através destes textos bíblicos aí, alguns momentos, o Espírito Santo de Deus impedindo algo. Em alguns momentos, ele vai confirmar algo. Em alguns momentos, e nós vamos ver a sua operação. Então, no primeiro subtópico aí, eu vou colocar este texto maior para mim e para você aí. Quando o Espírito impede, é baseado no texto de Atos 16, 6 e 7. Leiamos aí. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É uma expressão muito forte, irmãos. Veja bem aí. Os missionários passando por esses lugares aí, né, foram, de novo, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Pode isso, o Espírito Santo? Há ocasião que o Espírito Santo impeça a gente de pregar a palavra de Deus? Parece que sim, bíblico, aleluia. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas veja aí, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, nós vemos 2 textos bíblicos, 2 versículos, que Paulo, como missionário, estava projetado, tinha planejado no seu percurso. Você sabe que quando ele saiu de Antioquia, onde ele foi enviado às missões, ele decidiu ir para algum lugar, que era até a terra natal de seu companheiro de viagem, e eles foram. O Espírito Santo não falou nada contrário, talvez até confirmou, nós não sabemos os detalhes, porque não está escrito na Bíblia, amém? No entanto, nós entendemos que ele, como servo de Deus,
nós, como servos de Deus, podemos fazer o nosso projeto. Deus não nos tem como robôs. Nós temos cabeça, nós entendemos de clima, nós entendemos de estradas, nós entendemos da realidade e nós fazemos o nosso projeto. Mas quando há situações que o Espírito sabe para além do nosso saber, amém? O nosso saber é muito restrito, é muito pequeno. Então, o Espírito Santo pode nos guiar, pode dirigir as nossas vidas, a missão que nós estamos, o trabalho que nós estamos, a obra que nós estamos, através de impedir algo. Pronto. Mesmo que o que ele está impedindo é a vontade dele. Era a vontade do Espírito Santo que Paulo pregasse a palavra. Mas naquele momento, tempo, naquele lugar, Ásia, não era o tempo de Deus. E nós vamos ver no terceiro subtópico que ele fez isso porque havia uma urgência divina. Nós não sabemos o que é urgência divina. Nós não sabemos. Deus, que conhece todas as coisas, todas as pessoas, todos os tempos, ele pode. E o que nós devemos ser para ele? Servos e nada mais, como disse o apóstolo Paulo. Então nós aprendemos neste primeiro subtópico aí, voltando ao nosso roteiro, que o Espírito Santo pode sim impedir, mesmo que seja algo que ele queira que seja feito. Mas por quê? Por causa de um propósito. É o que nós vamos ver no segundo subtópico aí. Eu vou aumentar para você o texto bíblico, que diz que é quando o Espírito confirma. Então, enquanto ele impediu alguma coisa, ele confirmou outra. Veja, no versículo 9 e 10 do mesmo capítulo, diz: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então veja que o Espírito Santo não mudou a missão. Ele impediu Paulo de anunciar o Evangelho na Ásia, mas Paulo entendeu através daquela visão que ele estava mandando pregar este mesmo evangelho, anunciar este mesmo evangelho, mas agora na Macedônia. Então, enquanto o Espírito impediu este trabalho, impediu o servo de Deus de fazer algo, de estar em algum lugar, de pregar o evangelho, inclusive nessa circunstância, neste lugar, aconteceu uma vez, veja bem, se você se lembra do subtópico passado, primeira vez. Depois ele falou, então vamos para lá. Já que não é aqui, vamos para lá. O Espírito impediu outra vez, não é lá. E aí, com certeza, o servo de Deus, o missionário, estava em oração. Estava com o seu coração contrito, esperando o Senhor agora mostrar, Senhor, se não é para cá, para onde é? Essa é a nossa posição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo e devemos ter na nossa vida. E dito e feito, naquela noite, o Senhor lhe revelou através de uma visão. E ele entendeu, concluiu espiritualmente que este era o caminho do Senhor. E o Senhor vai operar, confirmar com a sua operação. É o que a gente vai finalizar aí no terceiro subtópico, quando o Espírito opera. Versículo 12 a 15 do mesmo capítulo. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. Lembra que o sonho, a visão viu um varão macedônio e Paulo entendeu que ele devia ir para a Macedônia. Então agora eles chegaram em Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, nós falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Versículo 14 e versículo 15 agora. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Então, o que nós vemos aí? O Espírito Santo impedindo de pregar o evangelho num lugar, num determinado tempo. Então nós podemos estar fazendo a coisa certa, mas talvez no lugar ou no tempo errado. E é o Espírito Santo que conhece de todas as coisas que nós servimos, que vai usar o servo, aleluia, no tempo certo
e no lugar certo. Então nós não devemos nos preocupar. Quando às vezes nós olhamos para a obra de Deus, nós dizemos, por onde começar, Senhor? O que fazer? Comece, faça o seu projeto. Amém? Quando for para um lugar que Deus entende que não é, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações e deixar claro. Claro, isso é para quem tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém conectado, alguém que está fazendo a obra de Deus. Mas está claro aí o que acontece. Impedir, abrir portas ou revelar, não é? O outro lugar, e quando ele chega lá, ele opera. Qual foi a primeira operação? Houveram várias, nós vamos estar estudando algumas coisas que aconteceram ali na Macedônia, não é? No entanto, a primeira coisa foi que quando chegaram naquele lugar, não é? Nessa primeira saída dele ali, na beira do rio, encontrou aquelas mulheres e uma mulher foi agraciada, não é? Foi agraciada, ouviu de coração a palavra de Deus, e o que aconteceu ali é que ela, depois de ter recebido a palavra de Deus, ter sido inclusive batizada em águas, ela ofereceu a sua casa. Eu imagino que através desse oferecer, né, haja uma hospedagem, e nós sabemos já de fato, por causa do que vem depois, que ela reuniu também a igreja na casa dela, ou seja, tornou-se uma congregação. Não só ela hospedou os missionários ali, mas também hospedou a congregação primeira na Europa, não é? Na área ali da Macedônia. Então nós assim terminamos o nosso primeiro tópico e nós vamos passar para o segundo. O segundo é a direção do Espírito na verdade. Então o primeiro é a direção do Espírito na jornada, neste caso aqui na jornada missionária, mas que funciona também estes aprendizados para a realidade da nossa vida como crente. Segundo, a direção do Espírito na verdade. E o que eu quero dizer com a verdade? Eu me baseei numa palavra de Jesus. Disse, este Espírito, quando eu mandar, ele vos guiará em toda a verdade. E isto quer dizer que o que é mentira, o que é engano, o Espírito é quem é responsável para nos proteger. Do mesmo jeito que ele nos protegeu de ir para um caminho errado ao que Deus quer, impedindo a Paulo de ir para um certo lugar, porque era o lugar errado, no momento errado, ainda que a obra é certa, este mesmo Espírito vai nos revelar a verdade quando há um engano presente. E é este o exemplo que nós vamos aprender dos textos que estão aí. A divisão deste tópico em 3 subtópicos é o que procede de outro espírito, e a palavra que vai ser vinculada aí no texto é perturba. Segundo, o que gera muito lucro, nós vamos aprender sobre a motivação. E em terceiro lugar, o que sofre o fiel pelo evangelho. Então, no primeiro subtópico aí, o que procede de outro espírito perturba. Vamos ao texto de Atos 16, versículo 17 e 18. Diz, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O que é que nós aprendemos aí deste texto? Nós não lemos o contexto todo. Se você achar por bem e estiver usando essa maneira de dar a aula, você pode, é muito próprio que você leia o contexto completo aí, desde o versículo anterior, que explica quem era essa mulher, né? Era alguém que tinha um espírito de adivinhação, portanto, possessa de um espírito, era alguém que dava muito lucro aos seus senhores, ela então, portanto, tinha donos sobre ela, e esta mulher começou a seguir aos missionários e dizer que eles são de Deus. E uma das colocações que o pastor fez para nós no seu comentário é essa, nem tudo cujas palavras são corretas, são verdadeiras, tem uma fonte espiritual verdadeira. E é o que nós vemos aqui. Enquanto aquela mulher estava falando, estes missionários aí são servos do Deus Altíssimo. A palavra é verdade, né? Mas a essência, a virtude, a quem espiritualmente ela servia não era a luz, mas sim o quê? As trevas. E o interessante é que a Bíblia diz que Paulo ficou perturbado. E em parte eu posso dizer, talvez porque ela repetiu todos os dias, talvez porque ela ficasse algum tempo por ali, mas eu quero esclarecer para nós que esta não é a razão. Então a experiência nos faz entender que há uma perturbação espiritual
por causa do Espírito que habita em nós. Então, este Espírito, como nós estamos estudando, ele é o Espírito que Jesus disse que nos guiaria em toda a verdade. Então, veja, há alguém, por exemplo, neste caso aqui, que está falando palavras de verdade, mas cuja virtude não é da verdade. E nós, humanamente, não entendemos nada disso, irmão. Nós somos inocentes no melhor sentido. Nós não entendemos das coisas espirituais. E alguém pode dizer, olha, Senhor, mas está falando a verdade. É de Deus. E muitas vezes nós abrimos o nosso coração e recebemos de alguma fonte que não é de Deus. E, infelizmente, irmãos, quando se toma espiritualmente de uma fonte que não é de Deus, mesmo que as suas palavras, dentre muitas sejam verdades, ou até todas, numa certa instância, sejam verdades, a virtude espiritual, algo vai passar. Eu sei que isso é uma palavra forte, mas é uma verdade espiritual que nós precisamos ouvir, porque o Espírito da verdade é quem obra para nos guardar. Eu vou dar um testemunho acerca disso. Quando eu mudei da minha igreja, de onde eu nasci no Brasil, e vim para onde eu estou agora nos Estados Unidos, a primeira igreja a qual eu pertenci por 28 anos, né, era uma igreja imigrante, uma igreja pequena, e o pastor, de tempo em tempo, saía com uma equipe para fazer missões em África. E numa dessas saídas, ficou com o pastor, mas veio pregar uma pessoa. E a pregação dela, eu estava muito recém-chegada na igreja, para além de ser uma pessoa extremamente jovem na época, ok? Então, eu ouvindo a pregação, a minha lógica dizia, é boa, que bênção. Mas eu vou dizer para você que eu senti um incômodo no meu coração, eu não conseguia concentrar, eu não conseguia sentir graça, felicidade na palavra. E a palavra talvez seria essa, nem concentrar-me direito. E eu comecei a orar por mim mesmo. Era uma época que Deus estava trabalhando muito na minha vida, eu estava muito querendo aprender das coisas de Deus, eu estava realmente vivendo um tempo muito bom espiritualmente. Mas naquele dia, irmão, parece que me travou tudo. E eu comecei a orar, eu só podia fazer isso. Todo mundo ali concordando, etc. Não vou dizer que estava caindo poder do céu, mas as pessoas estavam normais ao meu redor. E eu olhei e eu fiquei percebida, e por dentro é como se aquilo gelou no meu coração. E eu comecei a orar ao Senhor, no meu coração, na minha intimidade. Eu digo, Senhor, o que está acontecendo comigo? Para mim, a culpa era minha. Será que eu me desviei? O que eu fiz de errado? E eu comecei a orar e eu fiquei naquela luta. E o culto acabou, a pessoa chamou à frente, algumas pessoas foram, etc, etc. O culto acabou e eu comentei com uma irmã que era mais experiente, né? Depois do culto. Eu era praticamente uma adolescente e comentei com ela, disse, olha, o que você sentiu foi de Deus. Foi de Deus. Deus te protegeu. Ela não falou muito mais do que isso. Mas eu fiquei chocada, né? E até, inclusive, eu vou ser honesta com você, eu podia não te compartilhar o resto deste testemunho, mas eu vou compartilhar. Todas as pessoas que foram à frente e que essa pessoa orou por elas com imposição de mãos, cedo ou tarde, não muito tarde, começaram a endoidar, no melhor sentido, não é endoidar de ficar doido, mas deu crise de não querer isso, não sei o quê, e saíram da igreja, outro e outro. Então, o que eu aprendi desta realidade que eu vivi? Que o Senhor, o Espírito de Deus, me protegeu. E que havia algo que não era do Espírito de Deus. Mas cujas palavras, porque eu me lembro claramente que eu comecei a julgar, será que ela está falando alguma coisa errada, essa pessoa? Será que alguma palavra... Mas tudo que eu percebia na lógica era certo, irmão. Então vamos voltar ao exemplo que a gente tem de Paulo aqui. A perturbação que Paulo sentiu, talvez uma pessoa mais experiente do que eu, Paulo, não só vivida como homem adulto, não é como eu ali adolescente, mas vivida espiritualmente, mas é o mesmo espírito. E ele se perturba. Então eu quero confirmar isso para nós. O quê? Que quando nós estamos adiante de alguém, e esta experiência que eu tive a primeira vez, eu voltei a ter outras vezes, em cultos, em livros que eu vou ler, em vídeos que eu assisto de alguém, e algumas vezes o Espírito Santo me diz claramente, desligue que não é meu e não volte. É assim mesmo, irmão. Ele não fala muito mais do que isso. E não precisa falar. Amém? Poucas palavras suficientes para quem quer obedecer. Aleluia. Eu me questiono. Eu fico pensando por quê. Eu fico lá. Nem preciso, mas fico. Vou confessar a minha humanidade.
Mas pela graça de Deus, tenho obedecido e o Senhor até aqui nos tem guardado, amém? Então, o Espírito Santo é quem se perturba. E dependendo da nossa capacidade, da nossa maturidade espiritual, ele vai manifestar de diferentes maneiras. Enquanto hoje, Deus me permite, às vezes, ver claramente o Espírito que está atuando, né? Eu vejo claramente a manipulação e a realidade espiritual. Eu vejo muitas coisas claramente. Às vezes, ao contrário, hoje eu olho para o meu lado e vejo, né, pessoas que não estão vendo, inclusive às vezes dentro de uma liderança espiritual. E oro e peço ao Senhor, tem misericórdia, porque nós precisamos de discernimento na igreja. Na época eu não tinha isso, mas eu tinha o Espírito Santo de Deus, como todo crente tem. Então o que aconteceu comigo? Eu senti um incômodo, eu senti a incapacidade espiritual de conectar com aquele Espírito. Tá aí. Então quando você sentir algo assim, é estranho, você não consegue... Em vez de forçar ali, em vez de se entregar a algo que o Espírito Santo de Deus está falando, questione a Deus. Pergunte a Deus. Fique ali com Deus. Você não está pecando. Eu estou falando com toda sinceridade, com uma simplicidade, mostrando o que eu era muito jovem, num certo sentido na fé também, né? No crescimento das coisas espirituais. E foi o que eu fiz, quase que como desespero. Senhor, o que está acontecendo aqui? E perguntando a Deus. E o Senhor que me livrou continua abençoando o nosso caminho, e essa é a realidade. Mas e Paulo? Ficou perturbado e Deus lhe deu discernimento. Tá aí, foi uma questão de uma pessoa já agora, um missionário, um homem de Deus, maturidade espiritual. Isso é outro espírito, né? E pode expulsar. Aleluia! E Paulo foi lá e expulsou, e o espírito deixou a mulher. Aí causou outro problema. Vamos lá para o nosso roteiro. Segundo subtópico que gera muito lucro é a motivação. E aconteceu que, agora é o versículo 16, que a gente não leu no passado, né? E o que vem é o seguinte, o anterior e o seguinte, olha lá. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então eu falei disso, mas não tínhamos lido. Tá aí. O 19 é depois do que nós lemos. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, o que nós percebemos aí, que a Bíblia nos ensina, é que a motivação, né, de muitos, e até na aula comentada eu coloquei dois textos bíblicos, não, um texto bíblico aqui, né, que é no dia primeiro, não, dois textos, 2 Pedro e o texto de Tito, tá? Quando nós vemos estes textos, eu vou te dizer aqui, pelo menos, que aí você não quiser usar lá, 2 Pedro 2 e 3, Tito 1 e 11. Mais uma vez, 2 Pedro 2 e 3, Tito 1 e 11. Estes dois textos são textos que Paulo fala exatamente disso, dessa realidade de falsos profetas, falsos mestres, falsos pessoas que estão atuando na igreja, usando palavras da verdade, mas cuja motivação não é de Deus, é de outro espírito. E esta motivação, humanamente falando, inclusive espiritualmente falando, porque a Bíblia fala de Mamon, não é só humano, é espiritual. Há um serviço a outro Deus, a outro espírito. Escute, por favor, eu sei que é muito forte essas palavras. Às vezes a gente julga as pessoas, porque quer dinheiro, e nós julgamos humanamente, irmãos, que tontos, que inocentes nós somos. É bem verdade que nós sentimos porque é injustiça, porque quer dinheiro, e nós vemos a questão do dinheiro, da injustiça e do que faz e deixa de fazer. Mas pior do que isso, eu vou repetir isso aqui, pior do que isso. Pior do que o pecado, pior do que a ganância. É a realidade espiritual que está atuando através destas pessoas que o fazem. E para nós, o que sobra agora, então, irmã? Orar para que Deus mande à seara obreiros que sejam obreiros de Cristo e não adoradores de outro espírito. Porque, infelizmente, a realidade evangélica, eu não estou falando da seara de Deus, estou falando do corpo espiritual de Deus, mas do mundo evangélico, está cheio de muitas pessoas que estão vivendo seu negócio, a sua carreira dentro do mundo evangélico, e a motivação é essa. Alguns ainda não estão lá, mas não significa que o seu coração não queira, né? E não estão lá pelas almas, estão lá pelos números, e inclusive números financeiros é a motivação. Eu não gosto de fomentar muito isso, porque eu sei que a maioria de nós, que a maioria não é a liderança, a maioria são os liderados, não é isso?
A igreja, nós nos escandalizamos com isso. É forte, é duro para nós sabermos dessa realidade. Mas lembremos-nos que Jesus e Paulo falou que seria assim. Então o que sobra para nós? A dependência do Espírito Santo. Então, se perturbar e nós entendermos, né, Deus nos dará a saída. Se é para sair, se é para interceder, se é para expulsar, não é, o espírito, o que é para fazer, o que é para fazer. E no fim de todas as coisas, tenhamos uma segurança. Toda vez que eu falo sobre este assunto, eu gosto de terminar com esta palavra para nós. Qual é? É que o Senhor fará justiça. Se há necessidade, se há realmente dentro da igreja do Senhor Jesus alguém praticando injustiça, qualquer que seja, primeiro, a visão espiritual, coitado dele, porque na verdade está em trevas. O espírito que atua, escute, o Espírito de Deus não atua numa pessoa cuja motivação, cuja manipulação, cuja vivência é desta motivação que nós estamos falando, é outro espírito. Escute, por favor, isso é forte demais para nós, mas eu sou igreja como você é igreja. É forte, mais forte do que ele ou ela ganhar dinheiro, mais forte é a questão espiritual, ok? E essas pessoas, o que estão operando, então nós não podemos ser alimentados por esse espírito, em nome de Jesus. Permaneçamos fiéis ao Senhor, amém? Agora, uma vez que essas pessoas são, Deus dará conta, fará conta, prestará conta com cada uma delas. Não nos enganemos. Então servamos a Deus de coração. A Bíblia diz que até os senhores que não são de Deus, que são cruéis, o texto bíblico diz que nós devemos servir de coração. Amém? Que nós, se ele nos fizer padecer, é um texto de Pedro, inclusive, nós não temos que nos preocupar com isso, porque nós servimos a Deus. Se nós padecemos por servir a Deus, Deus recebe sem problema nenhum para nós. Se preocupe não, em nome de Jesus. Pelo contrário, teu galardão será maior. Aleluia. Agora, não se engane tampouco, que Deus fará juízo e justiça em relação a cada um. Segundo subtópico aí, terceiro em verdade, né? Já falamos do segundo, que é a motivação do lucro. E terceiro, o que sofre o fiel pelo evangelho. E eu vou botar bem grande aqui este texto de Atos 16, do 20 ao 24, que é o fim desse pedaço da história aí. Veja aí o texto. E apresentando-os aos magistrados, né, as pessoas que perderam o lucro, mandaram prender a Paulo. Então, apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles quem? Os missionários. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes dos missionários, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, este terceiro subtópico é intitulado O que sofre o fiel pelo evangelho. E a minha ênfase aí é o seguinte. Primeira coisa, esta palavra pelo evangelho. Nós não sofremos porque nós fizemos algo de errado. Paulo não foi para... Seria vergonha. Ele não foi para a prisão porque ele roubou ninguém. Ele não foi para a prisão porque ele causou verdadeiramente uma confusão na cidade por qualquer causa, nem política, nem social, nem por interesse próprio, por nada. Ele estava pregando o evangelho e nada mais, fazendo a obra de Deus e absolutamente nada mais. Neste caso, libertando uma alma que estava aprisionada por demônios, irmãos, por demônios. Glória a Deus. Então, ele sofreu por causa do evangelho, mas este sofrimento, veja, não só trouxe uma nuvenzinha de sofrimento, mas açoites e prisão da pior que tinha, da maneira pior que podia ser naquela localidade, foi o que Paulo recebeu. Mas o que nós devemos observar aí, primeiro, é que o obreiro, o servo, entra neste lugar consciente
sabendo que está sofrendo pelo evangelho. Segundo o que nós aprendemos, a gente vai ver daqui a pouco, mas não vamos entrar tanto em detalhe nisso, mas enfim, você vai se lembrar que neste texto ele foi ouvido à meia-noite com Silas, seu companheiro, cantando e orando. O que isso nos indica? Que a alegria espiritual é independente, que na maior sofrimento, até por injustiça, o crente tem, pelo Espírito Santo de Deus, a capacidade de ser feliz. A capacidade de sentir vontade de adorar a Deus. Não é ser adorador, não é cantar, não é, infelizmente, uma palavra que eu não concordei muito aqui, que o louvor, como é que é? O louvor faz alguma coisa, o louvor não faz nada. O Espírito Santo de Deus é quem capacita o crente em meio à pior situação, a ter desejo, a fluir, aleluia. O mesmo Espírito que num culto nos faz como que uma borbulha, como uma fonte de água que não se pode parar, porque ela vem com uma corrente, aleluia. Aleluia. Nos faz dar glória a Deus, nos faz sentir a presença de Deus. Este mesmo Espírito dá essa graça espiritual. E o desejo. Eles não estavam cantando como um monge que se esforça para ser fiel. Não, irmãos, em nome de Jesus, entendamos. O que aconteceu ali é fruto da realidade do Espírito Santo na vida de um crente de verdade. E não é só para Paulo e Silas, não. É para todos nós. Então, busquemos intimidade com Deus, caminhemos com Deus, vamos mais a cultos, leiamos mais a palavra, nos aproximemos de Deus e dele se aproximará mais de nós, ele frutificará mais de nós e nós vamos viver uma vida como essa, não só sendo usados por Deus, mas mesmo em sofrimento, tendo de Deus, porque veio do Espírito de Deus. Eu quero afirmar isso com toda a virtude espiritual bíblica. É Deus no seu Espírito quem capacita o crente a viver tal realidade. Se você entende, diga amém em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Aleluia. Então, nessa capacitação, ele orou, né? E estava nessa situação por causa do evangelho. Então, é isso que nós queremos frisar. Ele não sofreu pelo mal que fez, mas por causa do evangelho. E porque ele era alguém com intimidade com Deus, ele estava cantando e orando. Aleluia. Ali, por quê? Porque o Espírito Santo lhe permitia. Agora, tinha algo que Paulo não sabia. E é onde também eu vou diferenciar. O pastor usou uma palavra. Ele falou da soberania de Deus neste tópico. E eu vou enfatizar isso. Pronto. Eu vou enfatizar. Qual é? É que enquanto tudo isso aconteceu e Paulo estava aguentando em dores, mas alegre no espírito, Deus tinha um porquê dele ter parado lá. Aleluia. Na soberania de Deus havia um homem, aleluia, que tinha temor, mas que não conhecia o caminho da fé. Glória seja dada ao nome de Jesus. É dele que nós vamos estudar no próximo tópico. O terceiro tópico do nosso estudo é a direção do Espírito Santo no sofrimento. Então, nós falamos da direção do Espírito Santo na jornada, nós falamos da direção do Espírito Santo na verdade, e agora nós falamos da direção do Espírito Santo no sofrimento. Letra A, a dor do crente, o cárcere interior. Letra B, a dor das almas, tirar a vida. E terceiro, a solução de Deus, a mensagem da salvação. Então, em primeiro lugar, a dor do crente, o cárcere interior. Nós vamos ler 3 textos aí. O primeiro é esta história que nós estamos. Atos 16, 23 a 25 diz: e havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou aos pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Então, nós já mencionamos para você sobre isso e agora só vamos passar rapidamente. No cárcere interior, o crente tem a capacidade dada por Deus. Ele sente vontade de adorar. Ele sente vontade de cultuar. Ele sente vontade de orar, de interceder, de adorar ao Senhor. Esta é a realidade do crente que sofre. O próximo versículo está em Atos 9, 15 a 16 e diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esta palavra foi a palavra de Jesus, é Jesus falando com Ananias, o qual Jesus estava enviando ao tal Paulo que tinha acabado de ter um encontro com Jesus. Estava cego, em jejum, dentro de Damasco,
esperando o que fazer. Ananias escuta de Jesus, a palavra vai estar lá ter com ele. Aleluia. E ele é para mim. Quando Ananias questionou, Jesus respondeu: eu escolhi ele para um propósito, aleluia. E eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Com isso eu quero enfatizar a você. Dá uma palavra, vou até me botar grande aqui para a gente conversar cara a cara. Mais uma dessas verdades espirituais. Viver no evangelho é uma bênção. Ainda que Jesus disse, no mundo tereis aflições, é a realidade do mundo. Amém? Viver no evangelho é uma bênção, é sair da escravidão do pecado, é ter a presença do Espírito Santo de Deus. É uma bênção. É de alegria, graça é lindo, né? O evangelho é maravilhoso. O que é de Deus é santo, é bom. Mas servir ao evangelho, obrar para o evangelho, e aqui nós todos, diga de passagem, somos chamados, mas muita gente fica nesta área aqui do evangelho e fica feliz e abençoado e vai para o céu. E eu também estou feliz por eles. Mas Deus chama nós a subir, não só em intimidade com Deus, mas no serviço ao Senhor. Claro que Deus tem uma vocação e um querer diferenciado para cada um de nós, mas todos temos algum. E ao nós começarmos a caminhar nesta escada que nos vai levando neste caminho aqui, nós vamos percebendo que os sofrimentos, as realidades são maiores, intensifica a batalha. O texto que nós lemos aqui, Jesus ainda diz para Ananias, ele vai conhecer, eu vou mostrar para ele o quanto tem que sofrer pelo meu nome. Então nós que carregamos o nome de Cristo Jesus, na missão, na obra, no trabalho, aleluia, e ao qual todos nós somos chamados, esta é a verdade. Podemos estar fazendo ou não. Se não fizermos, tá um pouquinho mais manso pra gente por aqui. Não é o ideal, mas é bom, né? Seguramente não tem nada a ver com estar no mundo. Estar no mundo é ruim. Aleluia. Ser salvo é bênção. E eu fico feliz por todos, né? Sem problema nenhum. Mas a verdade é que todos também são chamados a caminhar. Posições diferentes, lugares diferentes. Ao caminharmos, nós aprendemos que o crente é chamado para uma vida de sofrimento no serviço ao Senhor. E Deus pode permitir, inclusive, chegar a este lugar chamado cárcere interior. Eu termino este subtópico com o texto de Timóteo, dando um outro exemplo de Paulo. 2 Timóteo 4, 16 e 17 diz, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. É Paulo falando. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O que Paulo está dizendo aí? Aleluia. Eles, meus amigos, meus irmãos, não tiveram condições, me desampararam no momento que eu mais precisava. Mas esta é a realidade do sofrimento no cárcere interior. É um momento que ninguém estará conosco humanamente falando, mas o Senhor estará conosco. O Espírito Santo estava com eles, por isso que eu disse, ele é quem estava capacitando, é ele quem dá a vontade, tanto querer como efetuar, diz o texto bíblico, na nossa vida, vem do Espírito, isso é força espiritual, é força de Deus, aleluia. A dor do crente no cárcere interior é o primeiro subtópico dessa direção do Espírito no sofrimento. Segundo subtópico, a dor das almas, isso é muito interessante. Vamos ampliar aí este texto nosso de Atos 16? Versículo 27 e 30 diz, e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Olha, eu vou nos lembrar do que está acontecendo, seria bom se você tiver tempo e usar esta maneira de ensinar, de ler o texto completo. Mas eu, por questão do nosso tempo aqui, também você pode fazer a mesma coisa, ler só isso e explicar o texto aqui, não é? Então, o que aconteceu é que Paulo, estando na prisão, orando e cantando, logo depois aconteceu um terremoto e as portas se abriram. E não só as portas do lugar que ele estava, mas a de todos os presos. E aí, quando o carcereiro acordou, é o versículo que a gente acabou de ler, quando o carcereiro acorda e que vê que as portas estavam abertas, tudo escancarado, ele diz, pronto, acabou a minha vida. E nós, estudando um pouco da história, na época, aprendemos que era realmente assim, aqueles líderes deste carcereiro haveriam de lhe tirar a vida porque ele falhou no seu trabalho. E porque o seu trabalho era esse, não é? De cuidar de pessoas, o governo romano era muito forte nessa área, então ele haveria de acabar perecendo.
E quando ele viu aquela desgraça, ele pegou a espada e disse, é agora que eu vou me matar. E aí Paulo grita de lá de dentro, diz, não tire a sua vida, que nós estamos todos aqui. Aleluia. Então, olha, foi provisão de Deus atrás de provisão de Deus. E aí ele faz a pergunta que nós também lemos no nosso texto, né? Senhores, o que eu faço para me salvar? Agora, enquanto isso é o que nós lemos neste texto aí, eu quero fazer um paralelo disto para a vida das demais pessoas que estão ao nosso redor. Porque ali foi um caso especial que não se pode mudar ou aplicar. O que aconteceu ali era físico mesmo. Ele queria se matar fisicamente. Por quê? Por causa dos presos que ele, enfim, como ele não sabe o que aconteceu, né? Mas que ele perdeu o controle sobre eles, a princípio, né? No nosso caso, quando nós olhamos para o mundo de hoje, há realidades de muitas pessoas que não têm mais controle sobre a situação que está ao seu redor. Não sobre os presos físicos, mas não tem controle sobre a sua vida porque não tem como parar o uso de drogas. Não conseguem parar uma vida promíscua. Não conseguem mudar a realidade cruel das suas vidas. Seja qual for a crueldade que Satanás e este mundo obram em relação a estas pessoas. E nós vemos, inclusive, se multiplicar mais e mais, e hoje atingindo até crianças e adolescentes, que nós ouvimos na notícia, tirou a sua vida, atentou a suicídio. E este desespero é parte da dor das almas. E eu quero nos lembrar neste dia que há muitas pessoas que às vezes a gente encontra no mercado, na rua, nos saudamos, então colocam um sorriso no rosto diante de nós. Mas que nós não sabemos que algumas vezes, algumas noites, eles estão na sua casa e se perguntam para que mais viver. Eles não têm por que viver. Eles não têm a menor ideia de que existe uma alegria quando eles olham para a religião, rejeitam o que mora neles, o que habita neles espiritualmente, não permite que eles vejam. É necessário, como nós vamos falar, como último subtópico aqui, a mensagem do Evangelho, a palavra, o anunciar da verdade é necessário para que ao eles escutarem, eles possam receber este presente e serem libertos. Porque o problema das almas, que nós chamamos a dor das almas, é uma prisão espiritual que os leva a este desespero, a ponto de muitos hoje, você sabe disso, porque você tem ouvido, você tem algumas vezes visto perto de você, que essas pessoas chegam a se perguntar, para que viver? Amém? Então essa é a primeira realidade que eu faço um paralelo aí. A segunda, eu botei o segundo texto de Lucas, deixa eu abrir aqui, ampliar para você, Lucas 8,43. E uma mulher que tinha fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhuma pudera ser curada. Então você se lembra dessa mulher, né? Que o quê? Gastou tudo que tinha. Eu quero lembrar a você e a mim que neste mundo muitas pessoas estão tentando de toda maneira, através de dinheiro, através de outros tipos de religião, saciar, mudar, dar uma razão de viver, ter alguma razão para o que viver, para não precisar chegar nesta posição de tirar a sua vida. Há situações de saúde física que as pessoas estão dando tudo, né? E não tem esperança. Então a dor das almas está nesta área também, a ponto de que as pessoas gastam o que têm, né? Dão todos os seus haveres, toda a sua vida, toda a sua preocupação para encontrar. Lucas capítulo 7, ainda 12 e 13, este texto diz, deixa eu aumentar aqui para nós, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto. E veja aí, filho único da sua mãe, que já era o quê? Olha lá, viúva. A mulher era viúva, ela tinha um só filho e agora o menino tinha morrido, estava um defunto dentro do caixão. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. O que eu aprendo nessa situação aí? Irreversível. Irreversível. A situação que aquela mulher tinha, enquanto nós falamos de um que está a ponto de tirar a vida, o caso daquela mulher com a situação dela já tinha perecido. Já tinha perecido. O seu filho, que era a única fonte de alegria para ela, já tinha perdido seu marido, estava sozinha, numa situação social muito difícil, talvez mais ainda do que hoje para uma mulher. Agora o seu filho estava naquele caixão e ela estava levando para enterrá-lo.
tudo literalmente acabado. Situação não é quase impossível, é literalmente impossível. Mas aparece alguém para aquela mulher e diz: não chores. Toda vez que eu escuto este texto, eu sempre tenho o mesmo sentimento. Como pode Jesus dizer: não chores? Como pode? Não há nada mais do que normal alguém chorar quando não tem mais esperança, porque acabou mesmo, a dela acabou literalmente em relação ao seu filho. Mas Jesus disse: não chores. E há uma lição para nós. Ninguém pode nos mandar não chorar, mas Ele pode. E por que Ele faz? E por que Ele diz não chores? Porque Ele pode solucionar aquilo que é impossível para os homens. Está aí. Então a dor das almas é a realidade, as realidades impossíveis que essas almas no mundo estão vivendo. Mas nós conhecemos o Deus do impossível. Nós conhecemos a salvação que Ele pode dar. Nós conhecemos a alegria. Nós conhecemos a renovação. Nós conhecemos o caminho para o céu. Nós conhecemos uma felicidade verdadeira. Nós conhecemos um poder que cura o físico. Nós conhecemos um poder que cura a alma. Nós conhecemos um poder que cura o Espírito, cujo Espírito de Deus vem habitar neste vaso de barro que somos cada um de nós. Então, o último subtópico é a solução de Deus. A solução de Deus é a mensagem da salvação. E escute esta palavra, é a mensagem. Eu sei que a solução é a salvação, mas para o homem neste mundo é a mensagem. É por isso que Jesus disse: ide pregai, ide anunciai, ide ensinai. Esta mensagem, veja o exemplo de Paulo aí neste texto. Eles disseram: crê no Senhor Jesus. Os missionários disseram àquele homem carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eles pregaram, olha aí, a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando consigo ele, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, aleluia, porque ele creu em Deus, ouvindo a palavra, alegrou-se com toda a sua casa. Está aí, a nossa função é só dizer o como. A tua saída é crer em Jesus. Creia em Jesus que a tua situação vai mudar, aleluia. E na crença em Deus, a casa do homem, o coração do homem, a realidade do homem foi totalmente transformada. Então o meu e o seu, a sua missão, a minha missão é anunciar a mensagem desta palavra. Não precisa mudar, não precisa fazer ela ficar contemporânea, não precisa fazer ela ficar pós-moderna, não precisa botar show, nem luz, nem evento, não precisa de nada. Tudo isso, na verdade, aqui entre nós, atrapalha. Porque, como a gente aprendeu naquele primeiro subtópico, não vem de Deus. Então, ou é manipulação de homem, ou pior, algumas vezes, a virtude não é da luz, mas é das trevas. Que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. Anunciemos a palavra da verdade. Vamos ao último texto que está de Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, eu vou compartilhar com você. Aleluia, diz: porque todo aquele que invocar tão somente o nome do Senhor será salvo. O mundo precisa, o mundo está em dor, está pensando tirar a sua vida não tem razão, mas a palavra nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a pergunta vem adiante: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Ninguém pode invocar a Deus se eles não creram em Deus. E como crerão naquele de quem não ouviram? Claro que não, eu só posso crer naquilo que eu ouvi sobre aquilo. Se eu nunca ouvi sobre uma coisa, como é que eu posso crer naquela coisa? E a última pergunta para nós aí é: como ouvirão se não há quem pregue? Pregar significa entregar a mensagem, contar as boas novas, falar desta palavra. E eu sei que é loucura para os intelectuais. Paulo disse isso, um intelectual ele mesmo.
Aleluia, mas pela revelação do Espírito Santo, ele diz, é escândalo para os judeus, não faz sentido para a religião. É loucura para os gregos, os grandes intelectuais da história, os grandes filósofos. Este evangelho é loucura. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Eu quero que eu e você entendamos isso. Esta palavra, esta mensagem, assim como ela é, tão louca como, olha, Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu no seu lugar. O sangue dele que foi derramado naquela cruz foi o preço para pagar pelo seu pecado. Este pecado que amordaça a sua vida, este poder que te deixa, que faz a sua vida não ter sentido, não ter saída, chama-se a pressão e a opressão do pecado, mas Cristo veio para pagar o preço da tua liberdade. O que você precisa hoje é ser livre. Há um caminho para a liberdade. Ele morreu e pagou o preço, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. E por causa disso ele pode oferecer o caminho a esta vida. E não é uma vida só de 2, 10, 15, 20, 30 anos. É uma vida eterna. Aleluia. Está aí. Este é o evangelho que salvou as nossas vidas. Aleluia. E é esta mensagem louca para a mente humana, mas o poder espiritual de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como vão crer? Como vão deixar de querer tirar a sua vida? Como vão encontrar esperança em causas perdidas, se não houver quem pregue? Que Deus levante-nos em nome de Jesus a pregar este evangelho, a começar da nossa classe de escola dominical, a começar de dentro da nossa casa, junto à nossa família, com palavras próprias, nas horas próprias, mas este evangelho, e aqueles que estão ao nosso redor, este evangelho. Oremos pelos nossos pastores, para que do púlpito das nossas igrejas se pregue este evangelho, para que este mundo, para que estas almas que estão em dor e sofrimento alcancem esta tão grande salvação. Que Deus ricamente abençoe a você e eu espero estar com você na semana que vem, em nome de Jesus. Amém.